Lendo as cartas de Paulo. Hoje nós iremos continuar lendo a carta que Paulo escreveu aos crentes que estavam na Galácia, a Epístola aos Gálatas. Estamos no capítulo 5, onde nós iremos agora continuar entendendo o que Paulo está ensinando aos irmãos daquelas igrejas. A Epístola aos Gálatas, ela é essencialmente polêmica. Uma epístola na qual Paulo mergulha de cabeça na controvérsia por causa da introdução de doutrinas erradas naquelas igrejas que estavam naquela região da Galácia. E estes versículos do capítulo 5, eles estão de acordo com o teor de toda a epístola. É um parágrafo de contrastes, no qual o apóstolo contrapõe duas opiniões ou dois pontos de vista. Vamos ver quais são. Para dizer a verdade, ele vai falar sobre duas religiões, uma falsa e uma verdadeira. E ele vai esboçar o contraste entre essas duas. Então, a primeira contraponto é dos versículos 1 ao 6. Ele irá colocar o seu ponto de vista daqueles que praticam as duas religiões. E depois, dos versículos 7 ao 12, o ponto de vista daqueles que as pregam. Então, vamos ver o que Paulo irá continuar ensinando agora aqui em Gálatas 5, capítulo 5, que o tema é a liberdade em Cristo. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que Deus venha estar plantando essa palavra em nossos corações. Aqui nós ouvimos uma parte da Bíblia que nós conhecemos bem. Os frutos do Espírito, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Que nós possamos estar exercitando e meditando nessa palavra cada dia para praticarmos e aprendermos o Senhor Jesus na carta de Paulo aos Gálatas.